Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Coluna ereta, liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio. Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie.
Jesus nos acompanha à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, precisamos orar muito, muito e muito, porque os espíritos sofredores, os espíritos imundos, em qualquer fraqueza nossa, eles entram dentro de nós, nos perturbam, só nos fazem o mal. Façamos nosso pedido, vamos beber um pouco da água, sentindo que essa água é um remédio.
Vamos beber a água. Vamos purificar-nos. Que Deus nos auxilie. Jesus nos acompanhe à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo e dentro de nós. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vendo e ouvindo essas palavras. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Zenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe endurecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: